Graça e paz. Aqui é o canal Corpo de Glória, eu sou o Pastor Paulo. Nós estamos gravando mais um vídeo para colocar no canal. É uma bênção ter você comigo. Este canal que é para falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se você possa também dar seu like, seu dislike, que você possa ativar o sininho, se você não ativou ainda, para você receber a notificação de novos vídeos do canal. Tem sido uma bênção abençoar a sua vida, abençoar as pessoas com o Evangelho de Cristo. E esta é mais uma oportunidade que temos de falar do Mestre, de Jesus Cristo, do nosso Pai, daquele que nós cremos nele e ele nos deu o poder de se tornar filhos. Eu sei que a terra hoje produz muitas coisas, muitos espinhos e abrolhos. O que significa isso? Muitas dificuldades. Então eu quero, neste vídeo, conversar com você um pouquinho sobre essas coisas. As dificuldades que elas acabam vindo para a nossa vida e nos deixando assim paralisados ou depressivos, ou pensando que não tem jeito para a nossa vida. Eu escrevi aqui uma frase, deixa eu ler para você que está aí me assistindo. Obstáculos que atrapalham a nossa leitura da vida. Precisamos enxergar. Por que eu escrevi essa frase? Eu escrevi essa frase porque nós precisamos, a turbulência, a tempestade da nossa vida, o momento difícil, seja uma enfermidade, seja uma notícia que você recebeu, que ela foi ruim ou ela é ruim, algo que você se sente impotente diante da situação. Essas coisas, elas tendem a nos fazer não enxergarmos o que Deus tem preparado para nós. Tem nos tirado o olhar da promessa, tem nos tirado o olhar de Jesus Cristo, tem nos feito colocar os nossos olhos nos problemas. E Deus nos chama neste vídeo, neste momento, para conversarmos sobre isso. E eu quero te ajudar nesse vídeo falando do Evangelho de Cristo, falando que nós precisamos ter um olhar voltado para Cristo. Nós precisamos ter este olhar onde nós olhamos para Cristo, onde nós enxergamos Jesus Cristo, onde nós passamos a ter essa vontade de viver. A Bíblia fala assim que quando nós olhamos para o monte, de onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos voltar os olhos para Jesus, tirarmos os olhos da mentira que o mundo tem contado para nós. Eu quero te chamar para essa reflexão nesse vídeo. Você que está aí me assistindo, me vendo, que você possa ter paciência para ouvir o que eu tenho a dizer ao seu coração neste momento. Seja bem-vindo ao canal, compartilhe com as pessoas que estão precisando e vamos ao texto que eu separei para nós lermos. Atos 9, 18. O que diz lá? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Paulo estava, na ocasião era Saulo, ele estava a caminho de Damasco. Ele tinha a cidadania romana, ele tinha poder, ele pediu cartas para o Sinédrio, para as autoridades, para que ele pudessem ter a permissão para perseguir os seguidores do caminho na época. Jesus havia morrido, ressuscitado, os apóstolos tinham começado a proclamar o Evangelho. Pedro pregou e converteu mais de 3.000 almas. Ele estava no momento muito crescente dos seguidores do caminho, o início da igreja. E Saulo, na ocasião, era perseguidor da igreja. Ele pede cartas à autoridade para que ele pudesse prender
seguidores do caminho, para que ele pudesse parar com essa nova com essa nova visão dos céus, com essa nova maneira de viver divinamente, que o véu foi rasgado. Então Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, nos deu livre acesso ao céu. E com isso Paulo queria que isso acabasse, essa ideia acabasse. E no caminho, Jesus então lhe dá uma experiência tremenda. Ele cai na beira do caminho, perto de Damasco, e ele passa a não enxergar. Ele é tomado ele tem uma experiência com Cristo, ele é levado até dentro da cidade, e ali ele não enxergava ainda. Mas Deus chama Ananias e envia Ananias para colocar as mãos sobre Saulo, e Saulo então cai as escamas dos olhos dele, e ele passa a enxergar. E ele é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele é batizado nas águas e começa ali a sua nova vida em Cristo, agora como Paulo. Detalhe, eu quero que você pegue esse detalhe. As escamas que caíram dos olhos de Paulo te lembra o quê? Nos lembra a catarata. Sim, aí eu quero fazer uma reflexão com você sobre a catarata. A catarata é uma doença que afeta os olhos e pode causar a perda de visão. Dentro do olho existe o cristalino, que é uma lente natural, que ajuda a formar as imagens que são vistas e focar a luz. A exposição ao sol, ela prejudica os olhos, esse cristalino. O tabaco também prejudica essa lente artificial, essa lente natural, melhor dizendo, me perdoa, essa lente natural. Tudo em excesso, a bebida em excesso, o corticoide com excesso. Corticoide é o anti-inflamatório, né, que a gente toma. Esse também faz muito mal em excesso. E a idade, essa lente natural que nós temos, já fazendo assim, falando um pouco de oftalmologia, não é a nossa intenção ser cientista, nem médico, nem tratar isso clinicamente. Mas olha que interessante, essa membrana que nós temos na frente do olho, essa lente natural que nós temos, que permite-nos a enxergar, a dar cor às coisas. Quando nós a comprometemos, o que acontece? A vista fica turva, nós enxergamos embaçado, nós precisamos às vezes de cirurgia, precisamos de tratamento. E você que é jovem já pode ir cuidando dos seus olhos. A exposição ao sol, ao excesso ao sol, então tudo isso provoca a catarata, prejudica esse cristalino, essa lente natural que nós temos na frente dos olhos. E quando Saulo, que passou a ser Paulo, ele fica cego. É como se uma escama estivesse na frente dos seus olhos. E é muito interessante notar essas coisas. É uma bênção você ter essas reflexões, de maneira que quando nós pensamos nisso, né, vamos nos lembrar os discípulos a caminho de Emaús. Jesus havia morrido. Lá em Lucas 24:13 vai falar que Jesus havia morrido, então, e ressuscitado, e esses discípulos estavam indo embora de Jerusalém, estavam indo para essa aldeia, porque eles estavam com as suas esperanças sem esperança, porque Jesus havia morrido. E Jesus vai buscá-los. Jesus se põe no meio deles e começa a conversar com eles. E quando Jesus conversa com eles, chegam em Emaús, Jesus conta o acontecido, Jesus conversa com eles, e quando eles fazem algo para comer, eles sentam com Jesus, comendo com Jesus, eles percebem que o coração deles queimava. E eles falaram para Jesus, o mestre falou assim, eu preciso ir. Aí eles falaram para Jesus, já faz tarde, fica conosco. Mas Jesus se foi. Quando Jesus se foi, olhou um para o outro,
É como se as escamas caíssem dos olhos dele. Eles se lembraram, este é o Mestre. Então, por muitas vezes, as dificuldades têm feito com que nós venhamos perder a visão. Eu quero te convidar, sendo mais claro, tratando isso filosoficamente, tratando isso, falando para você de saúde também, e acima de tudo, espiritualmente. Você precisa cuidar dos seus olhos. Os olhos é algo especial para a sua vida. Você precisa cuidar dos seus olhos. Você precisa cuidar dos seus olhos. Você precisa desse tempo de saúde. Você precisa também cuidar dos seus olhos, do seu olhar para a vida. Não deixar que as dificuldades, não deixar que as tribulações, não deixar que estes momentos, eles tirem a sua paz. Faça com que você não possa enxergar a bênção que Deus tem para você. Que você não possa enxergar os seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos. Não, você precisa filosoficamente olhar a vida diferente do que você tem visto. E acima de tudo, espiritualmente. Você precisa olhar para o Evangelho, começar a acreditar neste Evangelho. Você precisa começar a acreditar na divindade de Cristo, naquilo que Deus pode fazer pela sua vida. E este canal é para isso. É para te chamar para Cristo. Deixe Jesus Cristo tirar as escamas dos teus olhos. Como é ruim, né? Não sei quantos aqui já teve problema nas vistas. Como é ruim não enxergar. Como é ruim a miopia. Como é ruim você enxergar tudo embaçado. Como é ruim você não enxergar direito. Lembra quando nós éramos pequenos que a gente brincava de jogar terra no outro, jogar areia nos olhos do outro? Como é ruim você ficar com a vista embaçada, não poder enxergar. E assim é na vida. Como é ruim essa dificuldade, a dificuldade seja uma notícia na área da saúde, uma doença que você estiver passando, seja uma doença emocional, uma prisão emocional, seja um desemprego, seja um problema no casamento, seja um problema de fraqueza mesmo, assim, mental, algo que você perdeu a esperança, que você não consegue enxergar uma luz no final do túnel, que você não consegue enxergar o momento de você se livrar desses problemas tudo, você já até pediu a morte. Saiba que Jesus, a começar a vida espiritual, olhe para o alto, olhe para Cristo, deixa Ele devolver para você a esperança. Em nome de Jesus, deixa Cristo tocar nos seus olhos. Olhe para Ele, olhe para Jesus. Não deixe que a bebida em excesso, não deixe que as drogas, não deixe que um caráter distorcido, talvez uma vontade, um desejo, tomar a sua vida, cegá-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique na bênção, fique com Deus, fique com Jesus. Em nome de Jesus. Ele quer te abençoar. Eu quero deixar esse vídeo, eu quero deixar essa palavra. Deixa Deus tirar as escamas dos seus olhos. Se você não consegue enxergar a sua bênção na sua vida, deixa Deus, não acredite naquilo que estão falando, não se compare com ninguém. Olhe as vitórias que Deus tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.